Olá, queridos, queridas e queridas. Olá, gente, tudo bem? Bom, vamos começar do começo, né? Eu quero dar uma turbinada nesse nosso perfil aqui da Voz, até porque depois eu vou ter novidades para vocês. A partir de julho, agosto, por aí, eu vou ter algumas novidades para vocês, né? E na verdade, esse meu canal aqui, essa minha página aqui, não é para vender curso, não é para obrigar você a comprar depois curso, e não é nada disso, né? É próprio porque, bom, primeiro eu sou Ivete Souza, sou cantora já há 35 anos mais ou menos de carreira, né? E a minha história começa em Belém do Pará. Eu era muito pequena, não sabia que eu queria ser cantora, não sabia que eu tinha esse dom de ser cantora, mas gostava, né? Ficava na frente do espelho, me exibindo, tudo mais. E eu morava no bairro do Mengui, e ali tinha os meus amigos, o Lacenho, o Lores, o Samuel, o Natan, né, a Márcia, alguns amigos que às vezes a gente ficava ali na calçada, sentados e tudo. E uma vez esse meu amigo Lacenho Barbosa, ele falou para mim: Nossa, Ivete, tem uma voz bacana, cara, tem uma voz, tem um timbre bem bonito, por que você não canta? Eu falei, não levei a sério a história, não achava que tinha essa capacidade. E aí comecei a treinar, né? E daí fui para a Escola de Educação Física fazer atletismo. Me tornei uma campeã paraense de 100 metros, de 200 metros e salto em distância, né? Com meu amigo Marcelo de César, que hoje é um grande artista no Rio de Janeiro, é um grande pintor, né? E aí, ali correndo, sendo campeã, tudo mais, conheci o Erlander, que me levou para o Olympus, que ali me deu uma bolsa de estudos. E aí falou para mim assim: Nossa, você gosta de cantar, né? Porque eu cantava sempre, ele me ouvia e tal. E aí a gente resolveu fazer uma festa no Olympus, né? No Clube Escolar Olympus, que eu era a secretária dele. E a gente resolveu fazer essa festa. Eu entrava desfilando, já era manequim, entrava desfilando e comecei a cantar, né? Eu cantava lá: Estou de volta para o meu aconchego. E nessa história de fazer isso a delípito próprio, sem acompanhamento, sem base, sem nada, o Erlander falou: Cara, tu tem uma voz legal e tal. E aí foi quando ele resolveu ir fazer a pós-graduação dele. Estou resumindo tudo, hein? Porque senão a live ia ficar muito longa. Ele resolveu ir para São Paulo fazer a pós-graduação dele, e aí me levou, né, junto com ele, para fazer, para ficar lá com ele e ajudá-lo. Em fato, a minha parte de pagar o aluguel era cuidar da casa, cuidar da roupa dele, fazer comida. Então, praticamente eu era uma empregada doméstica para pagar os meus custos dentro do apartamento, né? E aí tinha ali pertinho de São Paulo, eu já estou em São Paulo, a gente tinha o Bastidores, que era um bar na Santa Cecília, e aí a gente passava lá de vez em quando, entrava para beber alguma coisa, e ele falava para os músicos: Olha, minha amiga canta, deixa minha amiga cantar, e não sei o quê. E um dia eles me chamaram, eu cantei, né? E aí fui muito aplaudida, eles gostaram e tal. Eu não tinha noção de nada, nem de improvisação, nem de entra aqui, entra lá, espera a introdução, tonalidade, nada. Quando, de repente, a cantora que cantava nesse local, ela resolveu não, ela ficou dodói, e aí a proprietária do bar, a Lília Gonçalves, né, falou comigo, falou para os músicos: Chama aquela moça lá que veio da canja, que ela canta legal, não sei o quê. E aí o Profeta, que era o guitarrista da casa, me chamou e falou: Quer fazer uma entrada? E eu falei: Mas eu não sou cantora. Ele falou: Não interessa, Dai, você canta super bem, você tem né, uma posição boa no palco e tudo. Dai, escreve aí umas 10 músicas, separa que eu tiro o tom com você. E aí a gente faz essa entrada de 40 minutos. E aí, assim, eu comecei substituindo essa cantora, que se chamava Leninha, né? E depois aconteceram várias histórias e tudo mais. Mas aí vamos para o ponto
central, né? De por que eu comecei essa live, por que eu estou contando essa minha breve história rapidinho para vocês. Que aí, trabalhando ali, né? Comecei a cantar. E aí trabalhava na Baiardi como modelo e corria na escola, no Ibirapuera. Tive que optar, porque fui mandada embora da Baiade, porque dormia, né, acordava muito cedo para ir treinar, depois trabalhar e depois cantar à noite. Não, o corpo não conseguia, a mente também não conseguia. E fui mandada embora. Maria me mandou, oh, desculpa, Maria me mandou embora, né, da Baiade. Aí eu comecei exatamente... Bem, sabe que eu não sei se eu estou ao vivo mesmo, gente? Bom, acho que sim. Bem, penso de sim. Bom, e aí, o que aconteceu? Aconteceu que, trabalhando ali e tudo mais, eu tive que escolher, optar, ou cante ou faz a modelo. E aí, o que eu fiz? Eu saí da Baiardi e comecei a cantar, né? Comecei a cantar com o Profeta, fazer vários forrós, fazer várias pizzarias, bares, tudo mais. Era ainda muito, muito novinha, tinha 22 para 23, e também trabalhava como manequim, né, e fazia muita figuração no Jô Soares, na Hebe Camargo, no SBT. Eu ia muito para lá com uma agência que mandava a gente fazer figuração, a gente ficava sentadinho lá fazendo número, né, dentro da plateia. E no SBT eu conheci uma senhora que não sei o nome dela, não me recordo. Ela me disse: menina, tu é bonita, por que tu não vai trabalhar numa casa que tem ali na Paulista que só contrata negras? Nessa época eu nem, né, não sabia nada dessa história, e aí ela me deu o endereço do Plataforma 1, e aí eu acabei caindo no Plataforma 1, conheci Dona Sônia, conversei com a Dona Sônia, fiz o teste e tal, passei, comecei dançando, porque não tinha vaga para cantora, e depois comecei a cantar. Detalhe importante, quando eu comecei a cantar, eu fazia só uma música no início, depois eu tive que aprender o show inteiro, e era um show que era um carnaval por dia. Os tons altíssimos, os tons feitos para... A tonalidade das músicas, né, eram muito altas, feitas para nossa Saputi da Mangueira, que era a cantora oficial nessa época. E aí eu entrei como cantora oficial no lugar da Saputi, comecei a cantar o show, e depois de um ano, lógico, depois de 8 meses, quase um ano, eu comecei a ter problema de voz, lógico, sem nenhuma técnica, sem saber nada, né, de voz, de respiração e tal. E aí já comecei a procurar uma ajuda, né? E aí achei a Madalena de Paula e comecei a fazer aulas com a Madalena de Paula. Um mês de aula, eu já estava com um problema já concretizado nas minhas cordas vocais. E aí o que eu fiz? Eu fui me tratar na Santa Casa de Misericórdia, ali na Santa Cecília, e quando a fonoaudióloga, a doutora, viu que eu estava com 2 calos vocais, ela falou para mim: não, a gente precisa fazer um exame mais profundo para ver de perto como é que está a situação desse calo, se precisa tirar, se não precisa tirar, como é que a gente vai fazer. E nessa brincadeira eu autorizei, né, a anestesia geral para abrir, né, porque eles deslocam aqui, aí olham, colocam como é que a gente fala, o computador, né, vai lá dentro, pertinho das cordas, para ver qual é a situação, se tem como tirar, se só com exercício resolve. Detalhe importante, que quando eu fui fazer esse exame, autorizado, lógico, o exame autorizado por mim, ela aproveitou, né, a doutora Torrina lá, e tirou meus calos. Vocês sabem que as cordas vocais, elas vibram em ondas, né? Elas vibram assim. Elas não vibram assim. Elas vibram assim como o próprio um instrumento, né? E aí, em vez deles só olhar e ver as condições da corda, não. Eles simplesmente arrancaram os calos, né? Como a gente arranca calo do pé, quando você arranca, não fica aquelas crateras. E ali eles deixaram as crateras das minhas cordas vocais e eu saí de lá, acordei, já estava operada, e minha corda vocal não tinha mais a vibração, né, normal, natural. Ela fazia, mas ficava com um buraco no meio, sabe assim, ó,
com um buraquinho aqui no meio, então minha voz saía, porque ela não vibrava normalmente. Não sabia disso, fui para casa e depois de uma semana que eu volto para a minha volta, né? Depois desse exame, para saber como eram as condições, se tinha que operar, não tinha que operar, ela me informa que eu já estava operada. E que já tinha, e eu a semana inteira tentando falar, esforçando a voz, fazendo horrores que eu nem sabia que não podia. Quando eu chego lá e que ela me fala tudo isso, eu entro no desespero total. Eu falo, doutora, mas eu sou cantora, eu não autorizei, eu não fiz, não sei o quê, blá, blá, blá. E ela vira para mim e fala, minha senhora, arranje outro emprego, vá fazer faxina, vá trabalhar em loja, vá fazer outra coisa, porque a senhora não vai mais poder cantar. A senhora agora troque de profissão, vai fazer outra coisa assim. E nem olhou na minha cara, próprio assim, de lado, me falou isso. Eu saí de lá desesperada, na época era casada com o Paulinho Paraná, cheguei em casa chorando, né, desesperada, e eu já estava praticamente começando a fazer um repertório individual com o Paulinho, tudo. Essa doutora, ele voltou lá, queria bater na doutora, gritou, falou que ia chamar a polícia, fez o escândalo, tudo, ela sumiu. Depois eu tentei voltar outras vezes lá atrás dela, não achava, sumiu, desapareceu. E dali eu voltei para, já estava com a Madalena, voltei para a Madalena me ajudou, né, me deu 2 meses de aula grátis, para eu poder pagar um outro médico, porque na época não tinha grana, e aí assim eu pude pagar um outro otorrino, que era o otorrino privado da Madalena de Paula. E aí ela me colocou em silêncio por 45 dias e eu comecei tudo do zero a aprender a falar novamente, utilizando muito bem as vogais, utilizando muito bem as consoantes, e tudo isso vai estar nessa novidade que eu vou trazer para vocês a partir de julho, segundo semestre desse ano, que vai ser o meu livro, né? Já estou aqui dando spoiler. Vai ser o meu livro sobre a voz harmônica. Bom, e tudo isso que eu estou contando para vocês é exatamente para você saber o porquê que eu criei esse canal e o porquê que eu tento ajudar as pessoas. Não quero vender nenhum curso, eu já tenho vários alunos, eu tenho bastante alunos, graças a Deus, que, né, tem uma gama de alunos que é muito legal, que a gente faz um trabalho muito bacana. Então, assim, a ideia dessa página, dessa minha história aqui, não é vender o meu curso online, toda aquela ambaradã, até porque não sei, eu gosto do ao vivo, né? Eu gosto de sentir a vibração, tocar em você, ver se está vibrando a voz, entendeu? Esse é o meu trabalho. O meu trabalho é ao vivo, eu gosto muito disso. Então, se muita gente já me falou, pô, você vai ganhar milhões de dinheiro, vai ficar rica, mas eu acredito, eu tenho uma convicção, porque depois disso, depois desse meu problema, o que eu fiz? Eu entrei de cabeça no estudo da voz e eu descobri que a gente precisa trabalhar de dentro para fora. A gente precisa trabalhar a nossa voz de dentro para fora, né? Trabalhando também o nosso autoconhecimento, trabalhando a nossa essência, né? Porque isso vai melhorar a tua dedicação, isso vai melhorar a tua comunicação, vai melhorar a tua energia, né? Tua aura vai brilhar. Você já pensou? Quando você vê um músico no palco, por que você fica tão encantado com aquele músico, com aquela cantora, né? Porque tem uma energia ali ao redor dessa cantora, que depois eu vou trazer para vocês aqui, eu vou mostrar para vocês algumas fotos de quando a gente canta, como fica a nossa aura, né? Durante cada segunda-feira eu vou trazer um pouquinho de informação a respeito desse autoconhecimento da nossa voz, tá bom? Então aí, já resumiu bastante a minha história, né? E aí essa doutora falou para mim que eu não ia mais cantar, que eu podia mudar de profissão, podia ser faxineira, outras coisas, e eu falei para ela dentro de mim, eu falei, não, ela não vai determinar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu vou ser. Então, o que eu fiz? Eu me dediquei ao estudo, então são 30 anos que eu estudo, né, e não aprendi ainda tudo, gente, porque todos os dias a gente descobre uma novidade a respeito da voz, todos os dias a gente aprende qualquer uma outra coisa com a voz, os meus alunos me ensinam muito disso,
E porque cada pessoa é uma pessoa, cada timbre é um timbre. Então, assim, se você quer ser um cantor, se você quer cantar, você pode, do momento que você ouve bem, do momento que você fala, do momento que o teu aparelho é tudo, né, funciona normalmente, você tem a possibilidade de cantar, de falar, de apresentar. Basta só que você adquira essa autoconfiança, esse modo seguro, né, de falar, mas isso é um trabalho, isso não é você que tem medo de falar em público, você que tem medo de gravar um vídeo, tudo isso a gente pode e a gente consegue trabalhar e consegue moldar em modo que você consiga fazer, né? Eu também, quando comecei, não tinha eh, essa tranquilidade para falar com vocês do jeito que eu estou falando aqui. Oi, James, bom dia. Beijo, querido. Eu estou falando aqui da nossa relação com a voz, com a música e a minha relação do porquê eu estou com este canal aqui aberto e com várias informações, né? Porque se você vai lá no começo, tem alguns exercícios de respiração, de dicção, de articulação, respiração, né? De como você se comunicar melhor. Então é isso, assim. Depois desse problema que eu tive, depois dessa atitude dessa doutora, eu determinei para mim que eu não ia aceitar aquilo como verdade, né? Então, eu comecei a estudar, voltei para Madalena, fiquei 45 dias em silêncio total, comecei a cantar. Depois de 45 dias, eu fiz a minha primeira canja no show do meu amigo Carlos Gomes, lá no Café do Bexiga, né? No Café Piu Piu do Bexiga. E dali não parei nunca mais. E dali eu fui para o Japão, para o Oriente Médio, e cantei já na França, cantei em Madrid, cantei na Suíça. Então, gente, uma das coisas principais da minha vida que eu trago como experiência, como ensinamento para quem quer, né, seguir nessa carreira de comunicador, de ator, de cantor, daquilo que você faz e usa a voz, é que você não pode se limitar. Ninguém pode limitar você, tá? Ninguém pode limitar aquilo que você quer, aquilo que você é. Você tem que ter essa sua autoconfiança, né? Você tem que fazer trabalhar o seu autoconhecimento para que você possa ser, não é proprietário, é dono, né, dono da tua vida, dono da tua voz. Entendeu? Porque a nossa voz, ela é o nosso cartão de visita, né? A nossa voz, ela é a nossa personalidade, né? Então, até quando eu canto, a minha personalidade você vê quando eu canto, né? Então, também quando eu falo, né? Eu posso ser uma pessoa arrogante, eu posso ser uma pessoa... Então é isso, mas não sou assim. Então é isso, gente. A partir daí, a partir dessa história que eu estou contando para vocês, eu comecei o meu estudo de voz e comecei o meu estudo do meu autoconhecimento, né? Entender o porquê eu queria cantar, o porquê que eu canto, entender o porquê que a minha voz tem esse rouco, uma série de coisas que eu aprendi, né, durante mesmo. Eu comecei a partir de 89, eu fiquei doente, saí do plataforma, 90 eu comecei o estudo, né? Comecei a estudar. Depois eu me tornei uma secretária da Madalena de Paula. Inclusive no meu livro vai ter um capítulo dedicado só à Madalena, com algumas dedicatórias, né, de alguns alunos que eu conheci, que eu conheço, dela, que vão estar nesse livro. E aí, partindo dali, eu não parei nunca mais de estudar. Nunca mais. Eu estudo todos os dias durante 30 anos. É uma carreira, né? E para ensinar, eu acho que você tem que ter consciência do que você está ensinando, né? Você tem que ter consciência de palco, você tem que ter consciência harmônica, você tem que ter consciência de ritmo, você tem que ter consciência de autocontrole, você tem que ter consciência de concentração, não é? Você tem que ter consciência de criatividade,
você tem que ter consciência de articulação, de articular, de movimento, de movimentar o seu corpo. Ou seja, é tudo um baradã, né, que a gente chama aqui na Itália, a gente fala, um baradã quer dizer, são muitas coisas que formam um artista. Existem aqueles artistas que já nasceram prontos, com a voz pronta, né? Por exemplo, como Calbi Peixoto, como Elis Regina, mas, cara, se você estuda, o que é que acontece? Esse teu dom, ele se transforma numa coisa mais potente, mais poderosa, e você consegue dar mais, né, para quem está te ouvindo, para quem está te escutando, entendeu? Então, assim, trabalhar o teu íntimo, trabalhar de dentro para fora é isso, né? Trabalhar a tua energia, trabalhar em modo que você, a tua respiração, em modo que você consiga equilibrar o teu pensamento, porque quando você respira, você oxigena o cérebro. Quando você respira, você dá oxigênio para o teu corpo e o teu corpo relaxa e aí você consegue comunicar melhor. E essa respiração não pode ser pela boca, porque quando você respira muito pela boca, você seca as cordas vocais e vai entrando em atrito. Elas não vibram mais como deveriam vibrar. Então, se você inspira pelo nariz, mandando né, mandando o ar para baixo, né? Não para a barriga, mas o teu pensamento diz, vou encher a parte de baixo, né, da minha barriga, né? A gente diz assim, encher a parte, não de baixo, mas a gente acaba enchendo a parte de trás das nossas costelas, né? Então, quando você respira, uma respiração costo-diafragmática, você inspira, você abre as costelas, o teu diafragma baixa, né? E aí você começa a falar, você começa a cantar, e o diafragma vem para cima e relaxa, né? Que é um exercício que eu criei com as mãos para que você possa não pensar na respiração, mas imaginar que esse é o nosso diafragma. E aí você inspira. Não, primeiro você solta todo o ar. Respira. Inspira. Expira. Inspira. Respira. Inspira. Esse é o movimento do nosso diafragma. Coisa acontece quando você faz essa respiração. Você relaxa, você oxigena todo o seu, né, todo o seu corpo, você abre a tua aura e você abre, né, a tua energia sutil para as pessoas que estão te ouvindo. Entendeu? Então é isso. Então, você trabalha de dentro para fora, né? Lógico que tem tudo isso vai trabalhado, né? Piano, piano, como a gente diz aqui em italiano, devagarinho, devagarinho. Como aquele tem uma filosofia japonesa que se chama Kazen, né? Kazen, que você vai fazendo um pouquinho por dia. Cada dia você faz uma coisa. Então, por exemplo, os meus alunos, eu sempre dou muitos exercícios, mas eu sempre deixo eles abertos e digo, você escolhe, você é livre para escolher o exercício que você quer. Hoje você faz esse, amanhã você faz aquele, você tira 2 minutos, mas é uma frequência, né? Você tem que ter uma frequência diária para fazer os exercícios, entendeu? Você não pode fazer hoje e amanhã não faz nada. E aí depois da manhã faz 2 horas de exercício. Não. Quando eu comecei, eu fazia todos os dias 3 horas de exercício. Mas eu estava numa situação de desespero total, que eu precisava voltar a cantar. Eu tinha que cantar porque era o meu ganha-pão naquela época. Eu não tinha mais... não era mais manequim, não trabalhava mais com figuração nas televisões, minha vida não trabalhava mais na Baiade,
a minha vida. E, não, e ainda tem mais, hein? Depois o Erlande resolveu voltar para Belém do Pará e eu fiquei na rua. Eu não tinha onde morar, não tinha onde dormir, e eu já ainda estava na plataforma, e eu comecei a dormir na plataforma, e eu só comia uma vez por dia, que era o jantar que eles davam na plataforma. Então eu tinha que dormir no sofá ali do plataforma, eu e o Paulinho, porque o Paulinho também entregou o apartamento dele. Então, assim, a gente, imagina, não conseguia dormir direito, não me alimentava direito e cantava como uma desgramada. Ou seja, todo esse fator agravou as minhas cordas vocais, né? Porque se você não dorme, se você não come direito, se você não descansa, não reposa a voz, né? Se não tem um repouso vocal, meu amor, você vai chegar um momento que a tua voz vai dizer, oi, teu corpo vai dizer, né? Querida, stop. Vamos dar um black aí, para a gente poder, um break, né? Para a gente poder começar tudo de novo. É como o nosso computador, né? O nosso computador, você enche de porcaria, depois ele começa a ficar lento, ele começa a não funcionar, e aí você tem que resetar tudo, tem que limpar tudo. É a mesma coisa com a voz e com o corpo, né? E com a nossa mente também. Ai, gente, é isso, né? Então, eu quero me comprometer com você que toda segunda-feira eu vou fazer uma live para a gente bater esse papo aqui e eu trazer mais coisas novas a respeito da voz, tá bom? Eu quero falar também já um pouquinho do meu livro, aí eu vou contar para vocês um pouco do meu estudo que eu fiz durante todos esses anos, e é um estudo a respeito das vocais, a respeito das frequências das vogais, né? Vocais. Vocais em italiano, vocali em italiano e vogais em português. E é um trabalho que eu desenvolvi, que eu desenvolvo com os meus alunos e que eu tenho visto que dá um ótimo resultado. A gente trabalha não só a voz, mas a gente também trabalha o corpo, a essência, e aí vocês não vão acreditar, mas melhora a vida dessas pessoas, desses alunos. E isso me dá muito prazer. Então, eu resolvi escrever isso, colocar no livro esse estudo, colocar no livro todo esse material que eu venho, né, trabalhando durante todos esses anos. E aí, paralelamente à minha carreira de cantora, os meus shows, as minhas turnês, tudo mais, eu vou dando as minhas aulas e ensinando aquilo que eu usei na minha vida, aquilo que eu usei na minha voz, aquilo que foi bom para mim e que eu vi que é bom para muitas pessoas, né? Que é bom para muitas vozes e é isso. E aí eu consegui ajudar para arrumar, eu acho que, assim, se for contar, eu acho que mais de 1.500 alunos, né, já passaram, né, comigo, já estudaram comigo, hoje tenho alunas aqui que já são mães, que já têm filho, que, entendeu? Muitas, que eram 17 anos, vieram estudar comigo e hoje já são mães de família e tudo mais. E uma coisa linda que até hoje elas me escrevem, me agradecem, dizem que eu fui muito importante na vida delas e que eu ajudei muito, né, na relação delas, às vezes com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, entendeu? Então, porque, gente, a nossa voz, ela é uma arma, ela é uma arma que ela pode matar ou ela pode salvar, como as palavras têm forças, então quando você usa a palavra, você tem que tomar cuidado, porque a força da palavra, ela pode matar como ela pode salvar, entendeu? Né? A gente é como também o pensamento é energia, o que você pensa, você cria, o que você pensa de ruim para o outro, volta para você, e aí volta numa ressonância muito maior. Então, sabe, equilibra os teus pensamentos, antes de você pensar mal de alguém, oi, vamos ver se tem lógica no que eu estou pensando. É muito interessante, né, quando a gente começa a estudar
o autoconhecimento. Como a gente consegue aprender que às vezes a gente pensa tanta bobagem, a gente pensa tanta besteira, não é? E uma das coisas que eu aprendi durante esses 35 anos, que me ajudou muito, e que é uma coisa que eu estou praticando já há uns 10 anos, mais ou menos, é o silêncio, né? Você parar e ficar em silêncio e respirar. Basta, não precisa, sabe? É uma forma de meditação, mas é uma forma de meditação simples, né? Que você pode, qualquer pessoa pode fazer, mesmo que você não cante, mesmo que você seja uma, né, casalinga, uma doméstica, qualquer pessoa precisa fazer isso. É uma questão de sobrevivência, né? Você parar um minuto do teu dia. O japonês, ele faz muito isso, sabia? E é engraçado que no Japão eles param, mas eles param e dormem. Você vai, às vezes a gente andava no trem e aí a gente via eles, né? Eles param assim e depois eles fazem assim, ó. 10 minutos eles dormem, apagam e aí o cérebro volta a funcionar o loop de novo, entendeu? Como você quando desliga o celular, quando você desliga e liga de novo, ele não volta já com muita energia, não volta já todo potente, é igual. O nosso corpo, a nossa mente, ela precisa desse minuto de silêncio. Eu aprendi, né? Eu tenho algumas coisas, eu tenho esse livro que eu estou escrevendo, A Voz Harmônica, em português, e La Voce Armonica, em italiano. O livro vai vir bilíngue, né, para o pessoal aqui da Itália e também para o pessoal do Brasil. E eu tenho um outro livro que eu estou acabando, que é uma vida que eu estou acabando, porque cada dia aparecem novos exercícios, novas técnicas, que é o meu livro A Voz como Instrumento, né? É um livro que eu já venho escrevendo há muito tempo, que eu vou... Nossa, tem 200, 500 mil exercícios que eu, né, consegui juntar em todos esses meus anos de ensinamento. Tá? Mas esse aí ainda vai ficar para o futuro, porque, mamma mia, é muita coisa, né? Mas uma coisa bacana, são vários exercícios, são aglomerados de exercícios que, para uma pessoa, funciona, para outra, não. Então, assim, cada um faz e depois você vê qual se adequa a você, ao teu corpo, ao teu mecanismo, não é? Você sabia, por exemplo, nós negros, nós temos um palato muito mais profundo do que a pessoa branca. O americano, por exemplo, por isso ele tem né, uma voz de peito próprio baixa. Por quê? Porque ele tem o palato, né, o céu da boca é assim, é muito mais profundo do que o palato de um branco, que é assim. O palato branco é mais assim, por isso eles têm a voz muito mais alta e muito mais aguda, entendeu? E os negros têm as vozes mais graves, mais baixas, porque nós temos um palato mais profundo. É uma característica, né, de pessoa para pessoa. Tem também aquelas pessoas brancas, filhos de negros, que também nascem com a mesma característica do palato, entendeu? Então, essas são algumas informações que durante esse mês eu vou por um pouco de tempo, de segunda-feira, eu vou trazer para vocês algumas informações mais específicas, ok? É isso, vamos fazer um exercício final da nossa live, e aí eu vou deixar essa live gravada aqui para quem quiser assistir depois, tá bom? Hoje, essa primeira live, eu contei um pouco da minha história, porque eu não vou contar mais, resumir, né? Porque gente, 35 anos de carreira é muita coisa. Então, eu resumi um pouco da minha trajetória para chegar nesse assunto que é a voz, que é a minha página aqui com vocês, né? Já disponibilizei muitas informações, você vai achar aí na página, me escreve, me pergunta que eu respondo tranquilamente, tá bom? Eu queria fazer um exercício com vocês muito simples. Olha, você vai sentar, respira, pra gente pegar aquele silêncio que eu falei para vocês, 1 minuto de silêncio, tá bom? Sem música, sem nada, você vai sentar reto, ok? Vai fechar os olhos, tá? E aí você vai colocar a língua no palato, lá no seu palato duro, no céu da boca.
Coloca a língua ali, deixa a língua ali apoiada, e aí você vai só respirar e expirar. Vamos fazer 5 respirações desse sentido, e depois você me fala, depois você me escreve aqui embaixo o que acontece. 5 não, vamos fazer 10, que é mais eficaz. Aí você depois vai me dizer o que você sentiu depois disso. Então, a gente vai, né? Você vai sentar de reto, colocar a língua no palato, fecha os olhos, agora, fecha os olhos, e você vai, boca fechada, e você vai só respirar pelo nariz, vai mandar ar dentro e vai expirar pelo nariz. Então, é respirar e expirar só pelo nariz, não pela boca, não se faz nada. Ok? Vamos lá? Respira. E aí você vai começar relaxando, vai. Relaxa os olhos, relaxa o nariz, relaxa o maxilar, relaxa a boca, deixa a boca, o maxilar cair, língua no palato, isso, relaxa aí os ombros. Ok, relaxa os ombros. Isso, relaxa agora a fronte, né? Senta aqui, sente que isso aqui relaxa e relaxa o rosto totalmente, tá? Isso, relaxa tudo e vamos contar 10 respirações. Vai, relaxa e respira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, isso. E agora você abre os olhos e eu te agradeço. Boa voz, boa vida.